O milagre que mudou a vida de Henrique, da alergia à libertação no altar da fé. Henrique tinha apenas 28 anos, mas vivia como um prisioneiro dentro do próprio corpo. Desde criança, uma alergia severa a ovo o impedia de viver normalmente. Não era apenas uma coceira ou vermelhidão, era algo muito pior. O simples contato com traços do alimento, mesmo em utensílios mal lavados, desencadeava reações violentas, inchaço na garganta, falta de ar, vômitos e, em 2 ocasiões, quase o levou à morte por choque anafilático. Médicos receitaram remédios caríssimos, injeções de adrenalina para emergências e uma lista interminável de restrições. Evite restaurantes, não coma nada fora de casa, leia todos os rótulos, diziam. Henrique obedecia, mas a vida social dele tinha virado um deserto. Jantares com amigos? Impossível. Um simples beijo na namorada, se ela tivesse comido ovo horas antes, poderia matá-lo. Ele vivia com medo. O pior veio quando perdeu o emprego. Trabalhava como garçom em um hotel, mas, após um episódio em que um cliente, sem querer, passou ovo frito no prato que Henrique segurou, ele teve uma crise tão forte que desmaiou no meio do salão. O gerente, com medo de processos, o demitiu na hora. Sem renda, as contas se acumularam. A namorada, cansada das limitações, terminou o relacionamento. Henrique se sentia um fardo. Porque eu, Deus, chorava sozinho no quarto alugado, onde sobrevivia com macarrão instantâneo e biscoitos que comprava com o pouco dinheiro que lhe restava. Foi então que sua mãe, uma mulher de fé inabalável, ligou desesperada. Filho, você já tentou a Igreja Universal? Lá Deus faz milagres. Uma moça da minha rua foi curada de câncer depois de participar da fogueira santa. Henrique, que nunca tinha sido muito religioso, riu amargamente. Mãe, eu já tentei de tudo. Médico, homeopatia, até benzedeira. Nada adianta. Mas a insistência dela e a falta de alternativas o levaram, numa tarde chuvosa de quarta-feira, a entrar na Igreja Universal do Reino de Deus mais próxima, em São Paulo. O que ele viu ali o deixou desconcertado. Não era um culto comum. O pastor, um homem de voz firme e olhar penetrante, falava sobre libertação com uma autoridade que Henrique nunca tinha presenciado. Deus não quer que você viva como escravo, gritava o pastor, enquanto pessoas ao redor levantavam as mãos e choravam. A alergia é uma maldição, mas Jesus já a quebrou na cruz. Henrique sentou-se no fundo, cético, mas algo dentro dele mexeu. Quando o pastor pediu que quem precisasse de um milagre se levantasse, ele hesitou. Mas então lembrou-se das noites em claro, do medo constante, da solidão. Com as pernas trêmulas, levantou-se. Uma obreira se aproximou, colocou a mão em seu ombro e perguntou: qual é a sua luta, filho? Henrique, com a voz embargada, contou tudo. A mulher o abraçou e disse: hoje é o seu dia. Deus vai te libertar. Ela o levou até a frente, onde o pastor o recebeu com um sorriso. Você veio buscar sua cura, irmão? Henrique assentiu, e o pastor ungiu sua testa com óleo enquanto orava em voz alta: em nome de Jesus, quebra-se toda maldição de doença neste corpo. O sangue de Cristo te purifica agora. A congregação começou a clamar: glória a Deus. É já, Senhor. Henrique sentiu algo estranho, um calor intenso percorrendo seu corpo, como se uma corrente elétrica o atravessasse. O pastor então lhe entregou um copo com água e disse: beba isso em nome de Jesus. É a sua fé que te salvará. Henrique bebeu, e o pastor declarou: a partir de hoje, você está livre. Vá e coma um ovo, em nome de Jesus. A plateia explodiu em aplausos. Henrique, atordoado, saiu do templo com o coração acelerado. Será que é real? Pensava. No dia seguinte, ainda incrédulo, comprou um ovo cozido em uma padaria. Segurou-o na mão, tremendo. Se eu morrer, pelo menos morro tentando, pensou. E, com os olhos fechados, deu uma mordida. Esperou. Nada. Nem coceira, nem falta de ar. Comeu tudo. E então, começou a rir e chorar ao mesmo tempo. Correu de volta para a igreja, onde o pastor o recebeu com os braços abertos. Glória a Deus! Outro milagre, anunciou, e Henrique subiu ao altar para dar seu testemunho, com lágrimas escorrendo.
Eu estava morto, mas Jesus me ressuscitou, gritou, enquanto a igreja inteira celebrava. Mas a transformação de Henrique não parou aí. O pastor explicou que a cura era apenas o início. Deus quer te abençoar em todas as áreas, mas você precisa ser fiel. Participe das campanhas, traga seus dízimos e ofertas, venha às vigílias. A fé sem obras é morta, disse. Henrique obedeceu. Começou a frequentar as correntes de oração às segundas-feiras, participou da Fogueira Santa de Israel, onde queimou simbolicamente todos os laudos médicos que o condenavam. Em uma vigília de sexta-feira, enquanto orava com as mãos levantadas, sentiu Deus falar ao seu coração: você não é mais vítima. Você é mais que vencedor. Hoje, Henrique é outro homem. Conseguiu um novo emprego, dessa vez em uma empresa onde é valorizado. Reatou com a namorada, que, ao ver sua transformação, voltou arrependida e agora frequenta a igreja com ele. Ele mesmo se tornou um obreiro, ajudando outros que chegam quebrados como ele chegou. Sempre que pode, sobe ao altar para dar seu testemunho: Deus não só me curou da alergia, ele me curou da derrota, da pobreza, da solidão. Na Universal, aprendi que a fé move montanhas, mas é a obediência que mantém as bênçãos. E a lição que Henrique mais gosta de compartilhar é esta: muitas pessoas oram pedindo milagres, mas desistem antes da resposta. Eu quase desisti. Quase deixei o medo ser maior que a minha fé. Mas Deus não falha. Quando você entrega tudo a Ele, suas dores, seus medos, até seu último real no dízimo, Ele age. Não é magia, é aliança. E uma aliança com Deus nunca falha. A vida de Henrique virou um farol na igreja. Todo domingo, alguém chegava até ele depois do culto com os olhos cheios de lágrimas: irmão, eu também estou desempregado, minha família está se desmanchando, os médicos disseram que não tem jeito. E Henrique, com aquele sorriso que só quem já foi resgatado do fundo do poço tem, respondia sempre igual: vem comigo. Vamos orar. Foi assim com a Dona Maria, uma senhora de 62 anos que chegou à igreja arrastando os pés, com um diagnóstico de câncer no útero. Os médicos tinham dado 6 meses de vida. Ela já havia vendido até as panelas de casa para pagar quimioterapia, mas a doença só avançava. No primeiro culto que frequentou, Henrique a viu chorando no banco do fundo. Ele não hesitou, levou-a até a frente, colocou a mão em sua cabeça e orou com uma autoridade que só vem de quem já viu Deus agir. Senhor, o médico disse que não tem cura, mas a tua palavra diz que pelas tuas feridas fomos sarados. Eu já vi milagres aqui, e vou ver mais este. A igreja inteira se uniu em clamor. Dona Maria saiu daquele culto diferente com uma paz que não fazia sentido para quem tinha uma sentença de morte nas mãos. 3 semanas depois, ela voltou ao médico para mais um exame. O resultado: não há mais sinais da doença. É como se nunca tivesse existido. O oncologista, incrédulo, pediu novos exames, revisou prontuários, mas não encontrou explicação. Dona Maria voltou à igreja no domingo seguinte com um laudo na mão, tremendo. Quando subiu ao altar para testificar, não conseguiu falar. Só apontava para o papel e chorava. A igreja inteira explodiu em glórias a Deus. Henrique abraçou-a forte e sussurrou: eu não falei? Deus não falha. Mas os milagres não pararam por aí. Um jovem chamado Lucas, viciado em crack há 7 anos, entrou na igreja um sábado à noite sujo, tremendo, com os olhos vermelhos e as mãos cheias de feridas. Ele não queria ouvir sermão, só queria um lugar para dormir. Os obreiros o receberam, deram-lhe um banho, uma roupa limpa e um prato de comida. Henrique sentou ao seu lado e disse: Deus não te abandonou, não. Ele só está esperando você dar um passo na direção dele. Lucas riu com amargura: irmão, eu já tentei parar 1 milhão de vezes. Não tem jeito. Henrique então pegou a Bíblia e leu em voz alta: tudo posso naquele que me fortalece. E completou: não é você que vai parar. É Deus que vai te libertar. Mas você precisa crer. Naquela noite, Lucas aceitou Jesus. E não foi uma libertação fácil, foram meses de luta, de recaídas, de noites em claro orando no templo. Mas Henrique e os obreiros não o deixaram sozinho. Toda vez que ele fraquejava, eles o levavam para a frente, impunham as mãos e declaravam: em nome de Jesus, saia. Até que, num domingo de manhã, Lucas subiu ao altar com lágrimas de gratidão:
Há 3 meses, não uso mais nada. Deus tirou a vontade. Tirou a memória do gosto. Tirou até a lembrança da rua. Eu sou novo. A notícia se espalhou. Familiares que o haviam desistido voltaram a abraçá-lo. A mãe, que já o havia enterrado em pensamento, agora o via pregando nas ruas, levando outros viciados para a igreja. Se Deus fez por mim, faz por você também, ele gritava nos becos onde antes se perdia. Henrique olhava para tudo aquilo e só pensava: isso aqui não é obra minha. Não é obra do pastor. É Deus orando a fé daqueles que não desistem. E ele sabia bem do que falava. Porque, enquanto os milagres aconteciam ao seu redor, Deus também estava trabalhando em sua vida de um jeito que ele não esperava. Um dia, o pastor o chamou no gabinete. Henrique, a direção da igreja notou seu trabalho. Queremos te indicar para um treinamento de evangelismo em São Paulo. Se Deus confirmar, você pode se tornar um missionário. Henrique sentiu o coração disparar. Ele, que anos antes não tinha nem onde cair morto, agora era convidado para levar a mensagem que o salvou para outras cidades, outros estados, outras vidas quebradas. Naquela noite, ele orou como nunca: Senhor, eu não sou ninguém. Não tenho estudo, não tenho experiência. Mas se o Senhor quiser, eu vou. Porque se tu fizeste tudo isso por mim, imagino que pode fazer por aqueles que ainda não te conhecem. E assim, com a mesma fé que o tirou da derrota, Henrique embarcou numa nova jornada. Hoje, ele viaja pelo Brasil compartilhando seu testemunho em palcos, em ruas, em presídios. Sempre com a mesma mensagem: Deus não olha para o seu passado. Ele olha para o seu coração. Se você der a ele o pouco que tem, seja R$1 no dízimo, uma lágrima na oração, ou um sim na obediência, ele multiplicará. Porque milagre não é sorte. É aliança. E a aliança com Deus é para sempre. Em uma cidade pequena do interior de Goiás, onde o sol castiga a terra rachada e o povo trabalha duro só para sobreviver, Henrique chegou com sua mochila surrada e a Bíblia na mão. Não era um pregador famoso, não tinha diploma de teologia, mas trazia algo que nenhum título poderia dar: a marca de um milagre vivo. Era uma sexta-feira à tarde quando ele entrou na Congrega Cristã, um barracão simples de paredes brancas e bancos de madeira. O povo da região já tinha ouvido falar daquele homem que andava pelo Brasil contando como Deus o tinha tirado das drogas, da prisão e da morte. Alguns vieram por curiosidade, outros por desesperança. Mas quando Henrique começou a falar, o silêncio tomou conta do lugar. Eu já estive onde muitos de vocês estão hoje, disse ele, olhando nos olhos de um jovem no fundo da igreja, que baixou a cabeça envergonhado. Pensei que não tinha mais jeito. Mas Deus não desiste da gente. Mesmo quando a gente desiste dele. Foi então que uma mulher na terceira fileira se levantou. Era Dona Maria, uma viúva que criava 3 netos sozinha depois que o filho tinha morrido em um acidente de moto. As lágrimas escorriam pelo seu rosto marcado pelo tempo enquanto ela segurava um envelope amassado. Pastor, eu não aguento mais, a voz dela tremia. Os meninos não têm o que comer, a conta de luz vai ser cortada, e eu já não sei mais o que fazer. Já orei, já pedi, já chorei, mas parece que Deus não me ouve. Henrique não respondeu logo. Ele se ajoelhou ali mesmo, no meio da igreja, e pediu para todos fazerem o mesmo. Então, com a voz firme, começou a orar. Senhor, o Senhor vê a dor dessa irmã. O Senhor sabe o nome dos seus netos, sabe a fome que eles sentem. Mas o Senhor também sabe que, mesmo no desespero, ela não deixou de vir à tua casa. Hoje, eu peço em nome de Jesus, abre o céu sobre essa família. Mostra que a tua providência não falha. Quando ele terminou, o silêncio era tão profundo que dava para ouvir o vento batendo nas folhas de coqueiro do lado de fora. Então, Henrique se virou para Dona Maria e disse: Irmã, o Senhor já respondeu. Agora é hora de você crer. Ela abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro, havia apenas R$2 e um bilhete rasgado com uma conta atrasada. Henrique não riu, não diminuiu a dor dela. Em vez disso, pegou as moedas e as levantou para todos verem. Isso aqui pode não ser muito para os homens, mas para Deus, é o suficiente. Lembra da multiplicação dos pães? Jesus não precisou de um banquete, precisou de um menino que entregasse o pouco que tinha. Hoje, essa irmã está fazendo a mesma coisa.
Ele pediu que 2 irmãos da igreja levassem Dona Maria até a frente e colocou as moedas no altar. Então, com autoridade, declarou: Em nome de Jesus, multiplica. O que é pouco para os homens, é muito para Deus. Naquele exato momento, o telefone de um dos obreiros tocou. Era o gerente do mercadinho da cidade, um homem conhecido por ser duro nas cobranças. Do outro lado da linha, a voz estava confusa. Irmão, eu não entendo, mas o sistema aqui está dando um erro. A conta da Dona Maria está marcada como paga. E mais, tem um crédito de R$ 2.000 no nome dela. Alguém deve ter feito uma doação anônima. O obreiro mal conseguia falar. Dona Maria caiu de joelhos, e o choro agora era de gratidão. Os irmãos começaram a louvar, e até os mais céticos não conseguiram segurar as lágrimas. Mas o milagre não parou por aí. Na semana seguinte, o filho mais velho de Dona Maria, um adolescente que já estava se envolvendo com más companhias, apareceu na porta da congrega. Ele não disse nada, só ficou olhando para Henrique com os olhos cheios d'água. O homem se aproximou e colocou a mão no ombro do menino. Deus não só proveu o pão, Ele quer salvar a sua vida também. E foi assim que, mais uma vez, uma família quebrada encontrou esperança. Porque quando Deus opera, Ele não faz pela metade. Ele restaura, multiplica e transforma. Henrique continuou sua viagem, mas deixou naquela cidade algo que nenhum dinheiro poderia comprar, a certeza de que, não importa quão escuro esteja o caminho, a luz da congrega cristã no Brasil nunca se apaga. Porque onde há um coração quebrantado e uma fé do tamanho de uma semente de mostarda, Deus faz milagres. E os milagres, meu irmão, não têm fim. O tempo passou, e a notícia daquele dia se espalhou pela cidade como um vento suave que leva a boa nova. O menino que apareceu na porta da congrega, com os olhos cheios de lágrimas e o coração pesado, era o João, filho mais novo de Dona Maria, uma mulher que há anos carregava o fardo de um casamento destruído pelo álcool e pela violência. Muitos já a tinham visto chorando sozinha no banco da praça, enquanto o marido, desempregado e amargurado, se afundava cada vez mais no vício. Mas naquele dia, algo mudou. João, que já começava a seguir os mesmos passos do pai, sentindo o mundo pesado demais para um garoto de 12 anos, sentiu uma mão firme no ombro e ouviu palavras que nunca esqueceria: Deus não só proveu o pão, Ele quer salvar a sua vida também. Ele não entendia bem o que aquilo significava, mas algo dentro dele acendeu. Talvez fosse a forma como Henrique olhava para ele, não com pena, mas com uma esperança que João nunca tinha visto nos olhos de ninguém. Talvez fosse o cheiro do pão quente que ainda impregnava o ar, lembrando que, mesmo na fome, Deus não os tinha abandonado. Naquela mesma noite, Dona Maria, que há meses não pisava numa igreja, sentiu um aperto no peito e resolveu ir até a congrega. Não sabia explicar por quê, só sabia que precisava estar ali. Quando entrou, o coro estava cantando "A Deus é fiel, Ele não muda", e as lágrimas começaram a descer sem que ela pudesse controlar. Não foi preciso ninguém falar com ela. Não foi preciso nenhum sermão. Ela só precisou sentir aquele ambiente de paz, ver os irmãos sorrindo, ouvir as crianças brincando no pátio da igreja depois do culto. Algo dentro dela quebrou, não de dor, mas de alívio. No domingo seguinte, ela voltou. E dessa vez, trouxe o marido. Sebastião entrou arrastando os pés, com as mãos trêmulas e o cheiro de cerveja ainda impregnado nas roupas. Ele não queria estar ali. Na verdade, não queria estar em lugar nenhum. Mas quando o pastor começou a falar sobre o perdão de Deus, sobre como Jesus recebeu o ladrão na cruz e deu-lhe esperança até o último instante, Sebastião baixou a cabeça. Não chorou. Não fez nenhum gesto dramático. Só ficou ali, ouvindo, enquanto uma batalha silenciosa acontecia dentro dele. Depois do culto, um irmão se aproximou e, sem julgá-lo, convidou-o para um café. Não foi um convite forçado, não foi uma pregação. Foi apenas um gesto de amor. E às vezes, é isso que Deus usa para começar a transformar uma vida. Os dias se passaram, e Sebastião começou a frequentar os cultos. Não todos, mas alguns. E quando ia, ficava sempre nos fundos, como se ainda não se sentisse digno de ocupar um lugar entre os outros. Mas os irmãos não o pressionavam. Eles só oravam. E Deus, que vê em secreto, estava operando. Até que uma noite, depois de um culto de oração, Sebastião se levantou.
Tremia dos pés à cabeça, mas caminhou até a frente. Não disse nada. Só ajoelhou e chorou. E naquele momento, anos de amargura, de bebida, de noites sem sono e de palavras duras foram lavados pelo sangue de Jesus. Quando se levantou, não era mais o mesmo homem. Dona Maria, que assistia a tudo de longe, não acreditava no que via. Seu marido, que há tanto tempo só lhe dava dor, agora tinha os olhos brilhando de uma forma que ela não via há anos. E João, que estava ao seu lado, apertou sua mão e sussurrou: Mãe, é um milagre. Sim, era um milagre. Mas não era só deles. Porque naquela cidade pequena, onde as pessoas se conheciam pelo nome e pelas feridas, muitos outros começaram a notar a mudança. Vizinhas que antes cochichavam sobre a família agora a viam unida, sorrindo, indo juntos para a congrega. Homens que antes riam do Sebastião bêbado agora o viam de cabeça erguida, trabalhando honestamente, ajudando os outros. E jovens como João, que estavam à beira de se perder, encontraram um caminho novo. Henrique, que havia passado por ali apenas de passagem, nunca soube de toda a história. Mas Deus sabia. E era ele quem estava escrevendo cada capítulo daquela restauração. Porque na Congrega Cristã no Brasil, os milagres não são apenas histórias que se contam. São vidas que se transformam. São famílias que se reconstruem. São corações que, mesmo quebrados, encontram em Deus um amor que não falha, uma graça que não se esgota e uma esperança que nunca se apaga. E assim, como um rio que começa com uma pequena nascente, a fé daqueles que creram continuou fluindo, tocando outras vidas, provando mais uma vez que, onde há um povo que ora, Deus age. E onde Deus age, não há impossível que não se torne possível. O milagre completo. Anos depois, João, aquele mesmo jovem à beira do abismo, voltou ao local onde tudo mudou. Agora, não era mais um rapaz perdido, mas um homem de fé, com uma família restaurada e um propósito claro. Ao lado dele, estava Maria, a mulher que outrora chorava sozinha, agora com os olhos brilhantes de gratidão. Seu filho, antes doente, corria livre pelo pátio da igreja, símbolo vivo da promessa cumprida. Naquele dia, a congregação se reuniu para celebrar não apenas uma cura ou uma vida resgatada, mas um ciclo de milagres: o pai que voltou para casa, a mãe que encontrou força, o viciado que se libertou, o doente que se levantou. Cada testemunho era um versículo vivo daquilo que Deus havia escrito em silêncio, enquanto Henrique, aquele viajante que passou sem saber, seguia sua jornada, levando consigo, sem perceber, a bênção de ter sido instrumento de uma semente plantada. Reflexão final. Às vezes, Deus age através de mãos que nem imaginam o peso do que carregam. Um gesto pequeno, uma palavra no momento certo, uma oração sussurrada no escuro, eis como ele tece milagres. Não é preciso ver o fim para crer, basta confiar que é Ele que vê além do tempo. Porque a fé não é a certeza de que tudo será fácil, mas a convicção de que nada será em vão. Lição de vida. Deus não precisa de heróis, mas de corações disponíveis. O milagre não começou com João ou Maria, mas com quem escolheu não desistir nem de orar, nem de amar, nem de acreditar que a luz pode nascer até na noite mais longa. Hoje, sua história pode ser um pequeno começo em que alguém precisa para crer. Eis o convite: seja a nascente. O rio, Deus cuidará de fazer fluir.